conversar sobre o nosso assunto. Vou tentar compartilhar aqui a tela. Vocês estão vendo a tela aí? Oi? Positivo. Sim, mas sem o seu compartilhamento, só mesmo da sua câmera. Uhum. Eu não sei como é que... Mas aí está dando para... Tá todo mundo vendo a tela, né? A gente está te vendo, a sua câmera, não o compartilhamento. Compartilhar. Se eu tentar aqui, que eu estou tomando uma surra disso aqui. Professor, na parte superior direita tem um compartilhar com uma setinha para cima. Ali o senhor consegue compartilhar a tela. Não consegui aqui, não. É nessa seta aqui de cima, né? Essa seta do meio, né? Alguém sabe dizer? Para mim fica no canto superior direito, ao lado do sair. Tem uma seta ao lado do desenho do microfone, do ícone do microfone. Acho que é essa seta que está vendo. É do lado do microfone aqui, não é? Isso. É isso mesmo. É esse mesmo. Pois é, o meu arquivo está aberto e por que ele não está compartilhando, né? Está dizendo que Geralmente não há tem mais... outra coisa para apertar depois. Então, aí, geralmente, o senhor clica em compartilhar e tem as janelas, né? As telas que estão abertas. Aí o senhor clica no documento que o senhor quer abrir. Boa noite, gente. Foi não, né? Eu não sei, estou tomando uma surra disso aqui. Professor, se você quiser colocar aqui no chat o seu PDF, a gente pode, algum colega também pode compartilhar. É uma boa pergunta de como faz isso, sabe? Uma boa pergunta. Você sabe mandar pelo WhatsApp? A gente pode te dar um Mas o meu WhatsApp aqui não está conectado. Ou eu posso fazer o seguinte... Ou por e-mail. Aqui no chat, professor, tem o Clips. Em cima do Clips aí. No chat eu faço o quê? Clica no Clips. Tem embaixo de onde você digita a mensagem, tem um ponto... o Clips aqui. Isso, aí você vai pegar desse computador. Carregar do meu computador. Ok. Aí você tem que saber onde está o arquivo, e aí você, depois que ele carregar... Aí tem a última coisa, que depois que ele carregar, você tem que clicar na última setinha. Depois dos 3 pontinhos, tem uma setinha. Aí clica nessa setinha que vai aqui para todo mundo. Deixa eu ver aqui... Carregar... Tem agora o quê? Carregar arquivo. O que alguém sabe dizer o que eu faço depois disso aqui? Isso, carregar arquivo do meu computador, deste computador. Aí vai lá na pastinha, clica em cima, anexo. Ele está aqui no chat já, não tá? Vocês estão vendo aí, não estão? Eu não. Tem que mandar pela setinha. Mandei. Tá aí, estão vendo? Chegou, isso. Alguém compartilha isso para mim? Agora sim. Eu posso compartilhar, se o senhor quiser. Eu agradeço muitíssimo.
Enquanto alguém aí está compartilhando, né, deixa eu me apresentar aqui. Meu nome é Luiz Cláudio Abreu. Tá, ok? Eu sou psicólogo, sou professor há algumas décadas, mas sou professor raiz. Então, não sou high-tech, né? Estou apanhando um pouco aí com essa tecnologia, mas vou tentar me ambientar com esse negócio. Conseguiu? Ainda não conseguiu compartilhar, não, né? Oi, alguém sabe dizer? Ainda não. Ainda não? Vou aguardar um pouquinho. Ah. Professor, boa noite. Se essa Boa turma noite. já tiver grupo de WhatsApp, eu acho que fica mais fácil compartilhar até no WhatsApp. Não sei se seria uma boa ideia. Ah, conseguiu compartilhar a tela agora. Perfeito. Né? Pedir para a Isso colega pode depois colocar esse arquivo colocar no modo apresentação desculpa, aí. professor. Oi, pois não, desculpa. Quem está Eu falando? vou pedir para a Márcia, vou pedir para a colega depois colocar esse arquivo aqui na nossa pasta no Teams, por favor, tá bom? Perfeito, O arquivo está no Márcia. chat. Tá ok. Tá Eu não ok. consegui achar aqui não, mas tudo bem, vou procurar. Tá bom. Tá certo? Então, olha, como eu falei para vocês, meu nome é Luiz Cláudio Abreu, sou psicólogo. A minha formação é... Primeiro, bem-vindo a todos à nossa disciplina, Psicologia Hospitalar. A minha formação é em Psicologia Junguiana, sou psicólogo clínico junguiano. Vocês, eu acho que estão aqui, é uma disciplina do 9º período. Vocês já estudaram Psicologia Analítica Junguiana? Alguém já fez a disciplina? Eu não. E eu vou dizer que é uma grata surpresa achar um professor nessa ênfase aqui no meu curso. Agora, no 9º período. Vai ser uma ótima troca. Ah, que ótimo. Eu estou fazendo ênfase que eu queria fazer, era Jung. Ah, que bom. Realmente, o psicólogo junguiano é mais raro, né? Mas, assim, o meu encontro com Jung foi há muito tempo atrás. Minha relação com a psicologia começou lá com os meus 19 anos e logo depois eu encontrei Jung. Precisei de muito tempo para digerir o Jung, mas é uma teoria prática da psicologia que realmente permite olhar o mundo de uma outra maneira e vai ser muito interessante, a partir do viés da psicologia hospitalar, olhar a psicologia hospitalar a partir desse viés junguiano. Fosse eu um psicólogo humanista, um psicanalista, com certeza iria ver, ia trabalhar a psicologia hospitalar com esse outro ângulo, né? Porque eu sempre digo que as teorias são como lentes que nós colocamos e conseguimos ver o mundo através dessas lentes. Tá ok? Então, nós vamos aí fazer esse percurso desse semestre trabalhando com a psicologia hospitalar, né? Alguém já leu, já discutiu, já teve contato com a psicologia hospitalar? Eu vou procurar sempre estar procurando uma relação dialogada com vocês para não ficar um monólogo de minha parte. O interessante é que a gente tenha sempre uma proposta de diálogo. Oi? Alguém chamou? Oi, professor. Não. Pois não. Boa noite. Eu fiz um curso de extensão em psicologia hospitalar e amanhã eu estou começando a estagiar já no hospital e estou bastante ansiosa. Ah, que bom. Roberta, não é isso? Exato. Eu acho que é interessante, a gente vai tentar mergulhar nesse universo aí da psicologia hospitalar e tentar entender como é que o psicólogo ele vai entrar nessa seara, como é que o psicólogo ele vai entrar nesse espaço aí chamado hospital, né? Que é uma realidade que a gente conhece há algum tempo. Alguém já leu alguma coisa sobre a origem, história do hospital? Interessante. Alguém sabe, aliás, o que esse nome quer dizer? Hospital?
É de hospedar, não é, professor? De hospedar, exatamente. Né? Vem daí essa questão da psicologia hospitalar. Bem, essa passagem quem tem para passar o slide aí quem é que pode fazer isso? Eu acho que daqui eu não consigo fazer, né? Por favor, pode passar para o segundo slide aí. Bem, então, como eu falei para vocês, cada um que tiver alguma dúvida, quem tiver alguma dúvida, é só parar ou levantar a mão. Eu não sei ver como é que é isso aqui direito, mas pode abrir a câmera, falar, participar, que vai ser muito interessante. A disciplina tem por objetivo a finalidade de apresentar ao aluno, ou seja, apresentar a vocês a importância do psicólogo na área hospitalar e possibilidade de inserção no mercado, ou seja, como que esse profissional, o psicólogo, ele vai entrar nessa estrutura, não é? Como é que nós vamos chegar nessa estrutura da psicologia hospitalar e qual é a proposta de inserção, qual é a proposta de interação com os diversos espaços aí da psicologia hospitalar. O próximo slide aí, por favor. Quem está passando? É a Ana, professor, sou eu. Tá ok, Ana. Obrigado. Né? Bem, nós vamos ter a nossa disciplina com a aula expositiva dialogada, como eu estou comentando aqui com vocês. É muito interessante também que a gente tem essa possibilidade de participação das pessoas, né? Nós precisamos romper com esse modelo aí, que foi hegemônico durante muito tempo, a gente diria um paradigma, né? O que é paradigma? Um modelo de o professor falar, o professor ensinar. É preciso dos espaços de sala de aula, hoje, seja ele presencial ou seja digital, há uma participação dos alunos aí na construção do conhecimento. Metodologias pedagógicas ativas, creio eu que vocês já conhecem, né? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? O que são metodologias pedagógicas ativas? Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre isso? Não? Por que metodologias pedagógicas ativas? Nós vivemos hoje num processo que a gente chama de revolução digital, né? Desde o final do século passado, nós vivemos aí uma época, uma transição. Eu, então, que sou mais velho, vivi esse processo de transição da cultura que existia antes da tecnologia digital para tecnologia digital. Né? Eu não falei no início aqui, além de ter uma especialização em psicologia junguiana, daí trabalhar na clínica junguiana, o meu mestrado foi em cognição e linguagem. E no meu mestrado eu escrevi uma dissertação, o título da dissertação era uma discussão sobre a docência, não é, nesse universo digital, mas isso foi no século passado, no final do século passado, né? Como que seria essas modificações que nós iríamos viver diante da cultura digital? E hoje nós estamos vivendo aí a cultura digital transformando todos os locais por onde ela passa. Uma revolução no mundo do trabalho, uma revolução em diversos setores produtivos, como, por exemplo, na educação, que está vivendo esse processo de transição com esse universo midiático digital que nos leva para uma transição muito grande da educação, e essa é uma discussão que eu gostaria de trabalhar aqui com vocês, que é a discussão do aprender. Durante muito tempo na minha vida, eu trabalhei com uma disciplina chamada psicologia da aprendizagem. Então, é a psicologia que vai procurar discutir esses processos de aprendizagem. Creio que a maioria de vocês aqui já participou de uma disciplina dessa, né, sobre psicologia da aprendizagem, sobre aquelas diversas teorias sobre o aprender. Então,
a psicologia, essa nossa ciência, ela vem contribuindo para a discussão do como que é o aprender. E, historicamente, a psicologia vem discutindo o aprender desde lá da cultura grega antiga, com Platão, com Aristóteles, e vem discutindo ao longo do tempo, até hoje, como que são essas metamorfoses do processo de aprender. Alguém tem alguma dúvida sobre essas teorias desse processo de aprender? Porque a gente vai ver que isso vai impactar, não é, a ação da nossa profissão. Não é? Em vez de só ficar perguntando a toda hora, quem quiser falar é só abrir a câmera aí, ou se não quiser abrir, mas que fale. Não é? Os objetivos, entre os objetivos gerais da nossa disciplina, vem a ser compreender o papel do psicólogo na instituição hospitalar. Alguém tem alguma noção do que faz o psicólogo no hospital? Eu tenho a impressão... Sim, diga lá. Boa noite, tudo bem? Sou eu aqui. Boa noite, tudo bom, Érica? Prazer, viu? Igualmente. Diga lá, Érica. Eu tenho a impressão que o psicólogo hospitalar, além de dar um suporte para as famílias, ele também observa dentro da equipe multidisciplinar como é que as coisas vão. Isso é que eu tenho a impressão do que eu já li. Sim, na realidade, o psicólogo hospitalar ele vai trabalhar aí de uma maneira bem típica da psicologia, que não pode ser comparada com a prática médica, né? Mas ele vai trabalhar nessa interface, né? Entre paciente... exatamente. Não é mesmo? Paciente, família e equipe multiprofissional. Ou seja, o psicólogo... Professor? Pois não. Quem levantou a mão é a Márcia, né? Sou eu. Abri a câmera. Não sei se você conhece me ver. Oi, gente. Sou Márcia. Eu tive a oportunidade de fazer uma visita técnica no Hospital de Ipanema para conhecer como funciona o departamento de psicologia no hospital, porque eu tenho vontade de fazer uma especialização em psico-oncologia e atuar nessa área hospitalar também. Uhum. E aí eu tive a oportunidade de fazer uma visita técnica lá, né? E foi muito bom, muito interessante, porque lá é um hospital dia, né? Um hospital 24 horas, então é um hospital que é bem mais organizado, mais calmo e tranquilo para você conseguir fazer, os psicólogos conseguirem fazer um trabalho com mais tranquilidade, digamos assim, né? Do que aquela emergência que toda hora entra gente e tal. E foi bem legal ver como, assim, a gente... a psicóloga que estava fazendo a visita com a gente levou a gente para conversar com os assistentes sociais. A gente participou de uma consulta, esqueci o nome que se dá, professor, que é quando o médico vem falar com o psicólogo para interconsulta, né? Para falar sobre o paciente, tomar as decisões em conjunto com o psicólogo sobre o que vai fazer, ou até mesmo pedir ajuda para o psicólogo para, depois desse relato, ir junto com o médico, dar uma notícia ao próprio paciente ou à família, explicar como é que está sendo o caso, quando o caso assim, é muito grave, e eles precisam atuar junto com a família. Eu vi a família chegar para conversar com a equipe. Lá tem muito paciente da oncologia. Eu fui na oncologia acompanhar como era o atendimento do psicólogo ali ao lado da pessoa recebendo o tratamento quimioterápico. Enfim, assim, é uma área muito rica. Eu fui na área também para dependentes químicos, né? Fui conhecer como é que era feito o trabalho lá, na parte da ginecologia, maternidade. Então, assim, eu achei uma experiência muito, muito boa, porque a gente foi na enfermaria, a gente só não foi na UTI, CTI a gente não foi, a gente foi na enfermaria, a gente foi na oncologia, e assim, é um trabalho muito, 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 assim, cansativo, assim, né? Porque fica para lá e para cá o tempo todo, são só 2 psicólogas para o hospital inteiro, para todos os departamentos. Lá elas têm, acho que, 3 ou 4 estagiárias.
mas é um trabalho assim muito lindo, sabe? De dedicação, de muita entrega, né? De muita pesquisa também e de muita humanidade, sabe? O acolhimento que elas fazem ali, eu conseguia ver aquele acolhimento ali, né? Do meu lado acontecendo e assim é um trabalho muito, muito, muito enriquecedor. A gente aprende muito trabalhando no hospital também, assim, é a vida, sabe? Eu tenho interesse, Sim, além da psicologia clínica hospitalar. Sim, sem sombra de dúvida, Márcia. Interessante veio a ser que a gente possa fazer esse mergulho aí do universo da psicologia hospitalar, entender teoricamente e na prática, como é que nós podemos sustentar, não é, uma ação da psicologia dentro dessa equipe multidisciplinar. Então, eu acho que vai ser bem rica aí o nosso semestre para que a gente possa trazer, né, discutir essa prática do psicólogo hospitalar. Alguém mais já teve alguma vivência na psicologia hospitalar? Professor? Né? Sim, diga lá. Boa noite, é Marcelo que está falando. Diga lá, Marcelo. Complementando o que a Márcia estava falando, né? Eu acredito que ainda seja a responsável desse setor, uma das responsáveis desse setor no Hospital de Ipanema, inclusive, Sim. é uma professora, foi professora da Estácio durante muitos anos, Sim, a que é a Luciana. Isso aí, foi ela que me convidou. Ela é minha Sim, professora eu no curso também de estive lá formação no do Hospital de CPC. Ipanema, conhecendo lá. E os estagiários, da maioria lá, eram da Estácio também, porque tem uma prova lá e a galera da Estácio estava empenhada aí, estava em todos os ciclos aí de estágio, o pessoal estava entrando lá. Então a Estácio também está presente lá. Que bom, Marcelo. Eu acho que é interessante aí esse conhecimento prévio, esse primeiro contato aí com a psicologia hospitalar, esse contato com esse universo do hospital, para que a gente possa agora, aqui na nossa disciplina, poder destrinchar qual é a história dessa psicologia hospitalar, né? Que a gente vai começar a discutir daqui a pouco, e que forneça bases aí para todos vocês buscarem uma prática enquanto psicólogos desse universo sustentada numa teoria. É fundamental isso, que a gente tenha uma teoria que embase o nosso dia a dia, que embase a nossa prática. Então, entre os objetivos gerais, o primeiro é compreender esse papel do psicólogo na instituição hospitalar, né? Ter claro, né, como é que nós vamos fazer essa atuação. Um segundo objetivo geral vem a ser relacionar a psicologia hospitalar aos diversos setores desse espaço, né? Como é que nós fazemos aí uma interface com esses diversos setores. Por favor, pode passar o próximo slide, né? Que nós vamos estar falando aí certamente dos objetivos específicos, né? Entre os objetivos específicos aí da nossa disciplina, vem a ser compreender o percurso histórico da psicologia hospitalar e sua interface com a psicologia da saúde. Alguém faz alguma distinção aí entre a psicologia hospitalar e a psicologia da saúde? Alguém já leu alguma coisa sobre isso? Ou não? Também, na mesma aula que eu tive com essa professora Luciana, ela explicou que a psicologia hospitalar é um dos ramos da psicologia da saúde, que abrange muitas outras vertentes, ou não sei como fala. Sim, sim. Com certeza, nós vamos ver que a psicologia da saúde é um campo de saber, né? Quando a psicologia entra nesse universo da psicologia hospitalar, no mundo inteiro é mais conhecido como psicologia da saúde, né? E aqui no Brasil ela ficou mais patenteada como psicologia hospitalar, né? Mas é essa discussão que embasa, que sustenta a chegada do psicólogo
nesse universo novo para a gente. A Ana Paula Barbosa está com a mão levantada. Por favor, Ana Paula, diga lá. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, Ana. Prazer. Igualmente. Eu sou de Resende, do campus de Resende, Rio de Janeiro. Sim. Falando um pouquinho da psicologia hospitalar, eu também fiz um trabalho em campo aqui no nosso Hospital Geral, né, que é o Hospital de Emergência Henrique Sérgio Gregory. E a gente conversou diretamente com a coordenadora, né, da área de psicologia hospitalar, que inclusive foi aluna da faculdade também. Hoje eles têm um time lá se eu não me engano, são 20 estagiários que tem lá da Estácio, que trabalham dando suporte dentro do hospital. E o que eu achei mais interessante dessa visita que a gente fez, de todos os esclarecimentos que a Cristina, que é a coordenadora, deu para a gente, é a quantidade de casos que a gente perguntou a ela, né, qual era a maior reincidência de casos, né, que tipo de casos que tinham aqui no nosso município, e ela disse que a maioria dos casos eram de tentativa de... ai, meu Deus, que palavra. Suicídio, tentativa de suicídio. E que além, né, daquele trabalho que eles fazem do acompanhamento ali emergencial, quando a pessoa dá entrada no hospital, eles também acompanham depois essas pessoas, né, munícipes, até os outros órgãos do município, né, levam essas pessoas, orientam essas pessoas, né, também, mas que tem alguns que acabam deixando o tratamento pela metade, não continuam o tratamento, principalmente em casos de álcool, né, de dependência química e de álcool. Então, eles têm estatísticas assim, em relação a isso no hospital aqui em Resende, é muito bacana, né? E uma das coisas que a gente perguntou para ela qual que tinha sido assim, maior feito da carreira dela, né? E sem dúvida, ela apontou para a gente a atuação do psicólogo na pandemia do Covid-19, né? Então, foi quando ela disse que lá o psicólogo ele atua de ponta a ponta, desde o processo emergencial, desde a entrada dos pacientes na emergência, até o CTI, até o leito psicoterápico que a gente tem, né? Desculpa, psiquiátrico que a gente tem na Santa Casa da cidade, que são 20 leitos, 10 infantis e 10 leitos também adultos. Então, essa pessoa é responsável por tudo isso. Então, é de ponta a ponta que o psicólogo hospitalar aí atua, é bastante coisa, pelo que a gente descreveu lá e tudo, a gente fez um fluxograma, né, com tudo que eles fazem, é muita coisa, mas muito bacana. Sim, eu acho que a gente tem que destrinchar esse universo aí, começar a entender esse universo. Ana e todo mundo. Professor? Pois não, quem está chamando? Olha só, eu acho que é bem por aí. Eu me lembro que eu fiz no período passado psicologia da saúde, tá? Sim. E ficou bem nítido para mim que o psicólogo hospitalar tem que dar voz ao paciente, entendeu? Para que ele se encontre como reforçador da recuperação do paciente. Estou certa? Olha, é a Donires? Sim, sou eu. Desculpa não ter me apresentado. Nada. Eu estou aprendendo com isso tudo aqui. Adonides, eu acho que o papel, se eu pudesse resumir em uma palavra o papel do psicólogo hospitalar, e é lógico, não dá para resumir em uma palavra só, mas alguma coisa que possa abranger bastante a atuação do psicólogo hospitalar é a escuta. Né? Como nós vamos ver, né, na aula hoje, nas próximas aulas, né, o médico ele tem uma atuação com o sintoma. O médico ele vai identificar o sintoma e vai procurar inibir, minimizar, curar os sintomas do paciente. O psicólogo hospitalar ele não tem essa mesma atuação do médico. Né? A questão dele é escutar esse paciente. Né?
Nós entendemos que quando o paciente ele é internado no hospital, ele passa por um processo de transformações muito grande, porque ele deixa de ter uma identidade pessoal e ele passa a ser um leito, ele passa a ser um prontuário, ele passa a ter o seu dia a dia completamente invasivo por uma série de visitas de médicos, de enfermeiros, né? Como é que fica esse paciente? Então, eu diria que uma das questões centrais do psicólogo hospitalar veio a ser a escuta, né? E, acima de tudo, é interessante, e nós vamos falar aqui mais tarde também, sobre o simbolismo, né? Qual é o simbolismo dessa doença? A psicologia analítica ela trabalha muito com esse papel do simbólico. O que representa aqueles sintomas para o paciente, para a família, né? Então, é escutar, Adonis. Eu acho que essa é uma questão muito central. Tem outra pessoa levantando a mão aqui. Quem é? Obrigada, Renata. Sou eu. Nada. Quem, por favor? Renata. Diga, Renata. Só complementando, primeiro eu queria dizer que eu estou achando excelente essa coincidência, porque eu e outras colegas, nós estamos fazendo a eletiva de ênfase justamente em Jung. Então, que bom. A gente ficou muito feliz com essa coincidência maravilhosa. E, aproveitando a sua fala, eu queria comentar sobre um livro que provavelmente a maioria conhece, que é aquele daquela médica, Ana Cláudia Quintana, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, que ela fala justamente sobre esse papel tão importante do psicólogo nos cuidados paliativos, e ela fala que, às vezes, para um médico, é até mais fácil, a partir de um exame de sangue, detectar um probleminha de colesterol, alguma coisa assim, enquanto que para o psicólogo já é um papel muito difícil ele conseguir, às vezes, verificar o que está acontecendo com aquela pessoa internamente. E ela enaltece, essa médica geriatra, que tem esses 3 livros aí escritos, enaltece muito o papel dos psicólogos, principalmente nos cuidados paliativos. Sim, nós vamos trabalhar com isso e vamos tentar identificar como é que nós conseguimos esse espaço, o espaço psi. O espaço psi é um espaço relativamente novo, né? Nós vamos ter a oportunidade de discutir aqui também. A psicologia é uma ciência nova. A psicologia ela tem um paradoxo, porque ela é uma palavra muito antiga, né? Psicologia, né? Esse estudo da alma é uma palavra que lá na cultura grega antiga já se falava, né? Na cultura clássica grega já se falava de psicologia. E, no entanto, a ciência a psicologia, vocês devem ter feito alguma disciplina aí. Alguém se lembra quando surgiu a psicologia enquanto ciência? Não precisa falar todo mundo junto, não. Quando surgiu a psicologia enquanto ciência? Oi? 1807? 79, né? Não, a psicologia surge em 1879, final do século XIX, na Alemanha, numa universidade chamada Leipzig, né? Então, a psicologia... Wundt. Exatamente, um alemão, Wilhelm Wundt, né? Que é o primeiro a pesquisador a sistematizar essa coisa chamada psicologia, né? Então, nós vamos ver que a psicologia, enquanto a medicina é uma ciência muito antiga, no século V a.C., Hipócrates, na Grécia, já falava da medicina. A medicina ela tem origem ali com Hipócrates, né? Veja só, 5 séculos antes de Cristo, então, nós estamos aí o quê? Há 27 séculos com a medicina. A psicologia é uma ciência do século XIX. Né? Ou seja, esses espaços psi são espaços ainda a serem conquistados.
Não é? Então, nós vamos ver que a nossa ciência vai precisar aí de amadurecer, vai precisar da contribuição de todos vocês que estão chegando aí nesse campo, para que a gente possa encontrar esse espaço. Tá ok? Então, nós vimos aí, olha, compreender o percurso histórico da psicologia hospitalar. Eu, quando, na realidade, me aproximei da psicologia junguiana, né? Foi muito interessante, porque o Jung falava sempre da importância da história para a psicologia, né? Ele dá uma ênfase muito grande à questão histórica da psicologia, e eu acabei influenciado por isso aí, fui fazer história, não é? E tem uma formação em história também, e que me ajudou e me ajuda bastante. Então, sempre quando eu procuro entender, estudar alguma questão, eu procuro fazer esse percurso histórico. E com a psicologia hospitalar não pode ser diferente. Então, nós vamos tentar entender o percurso histórico da psicologia hospitalar e a sua interface com a psicologia da saúde. Tá ok? Vamos também, entre os objetivos específicos, refletir sobre os diversos campos de atuação do psicólogo hospitalar. Eu acho que, não sei se foi a Renata ou a Ana, que esteve lá no Hospital de Ipanema, né? Visitou os diversos setores, só não foi lá na UTI, quer dizer, como o psicólogo hospitalar ele vai atuar nesses diversos setores. Tá ok? E esclarecer ainda, entre os objetivos específicos, a atividade da humanização hospitalar desenvolvida pelo psicólogo. Essa também é uma outra questão extremamente importante, esse processo de humanização dessa cultura do hospital, da cultura hospitalar. O psicólogo ele vai trazer no seu bojo de atuação essa preocupação, não é, com a humanização desse processo. Não é? Muitas vezes, no hospital, a preocupação é cuidar de um corpo, cuidar de uma doença, mas dentro desse corpo existe uma pessoa, por trás dessa doença existe uma pessoa que, além desse sofrimento causado pela doença, traz um sofrimento subjetivo muito grande. Então, essa subjetividade, essa humanização são palavras que não podem deixar de constar do universo do psicólogo que vai atuar nesse universo, ou seja, no universo do hospital. Então, aí, voltando a esse objetivo específico que nós pretendemos atingir, vem a ser esclarecer a atividade da humanização hospitalar desenvolvida pelo psicólogo e sua importância para o bem-estar do paciente. Tá ok? Por favor, podemos ir para o próximo slide, né? No início da aula eu não falei, mas mais para o final da aula eu vou fazer uma chamada, né? Para a gente constar aqui a presença de todo mundo, tá bom? Mas isso eu vou fazer mais para o final da aula. Bem, entre as nossas unidades aí, para compreender a psicologia hospitalar, elas estão divididas em 4 momentos. 4 momentos. Primeiro, a história da psicologia hospitalar e da saúde, que a gente começa a discutir ainda hoje essa história da psicologia hospitalar. Esse é o primeiro ponto que nós vamos trabalhar para a gente ter uma fundamentação histórica desse campo de saber. No segundo, a psicossomática no contexto da saúde. Quer dizer, como é que a psicossomática ela entra nesse universo da saúde? Não sei se alguém tem alguma noção, já leu alguma coisa, fez alguma disciplina que discutisse sobre a entrada da psicossomática no universo dessas ciências da saúde. Alguém conhece alguma coisa? Gostaria de falar? O que nós entendemos aí quando nós chamamos de psicossomática? Né? Não foi com Freud? Seria a questão aí do corpo,
da soma e da psique, nesse caso, naqueles momentos, né, das manifestações histéricas, né? Na minha mente vem isso. Não sei se estou no caminho certo. Sim, é corretíssimo. Na realidade, durante muito tempo, quer dizer, a medicina que a gente viu aí começou lá 5 séculos atrás, na cultura grega antiga, né? Nós vamos ver que a preocupação era basicamente com o cultivo, com o cuidado do corpo, né? Na realidade, o Hipócrates lá, ele fala que o corpo ele tem alguns humores, especialmente 4 humores, a bile amarela, a bile negra, o sangue, a fleuma, e ele vai dizer que o desequilíbrio entre esses humores é que vão gerar patologias, né? Mais tarde, no século II, o Cláudio Galeno, em Roma, vai ampliar essa discussão do Hipócrates, né? Posteriormente, na Idade Média, quando eu estou falando desses tempos históricos, fica claro para todo mundo viajar nesses tempos históricos, né? Porque eu fico para lá e para cá falando dessa construção da história, e só para entender, quando eu falo antiguidade clássica grega, que é o que forma a nossa cultura hoje, é um período que vai mais ou menos do século V a.C. até o século V depois de Cristo, né? Então, a medicina ela surge aí com essa preocupação de cuidar do corpo. Após esse período chamado Idade Antiga, nós temos um outro período muito longo, chamado Idade Média, que vai do século V depois de Cristo até o século XV. Lá a medicina ela vai ser contaminada por uma série de questões que transcendem o universo da realidade. Então, se acusa as doenças de feitiçaria, ou seja, a medicina ela se perde um pouco aí, e somente a partir do início da Era Moderna, e Era Moderna é um período que vai do século XV até o século XVIII, nós temos o surgimento de uma coisa chamada ciência moderna, porque a ciência que surge nesse período a partir do século XV, e começa com um filósofo, vocês com certeza já ouviram falar sobre ele, chamado René Descartes. O Descartes, que cria um movimento na filosofia na França, né, chamado racionalismo, ele vai dizer, olha, existe um corpo e existe uma mente. Ou seja, é o que ficou conhecido como dualismo cartesiano. Na realidade, não é o Descartes que inicia essa discussão do dualismo. Esse dualismo começa lá desde Platão, né? Platão, 5 séculos antes de Cristo, já dizia que quando nós nascemos, como o Hélio falou, nós temos uma soma, mas que a essa soma ela vai receber, no momento do nascimento, uma psique, né? Que habita o mundo das ideias. E aí o homem é um ser dual, né? O Aristóteles, que foi um discípulo do Platão, ele vai fazer uma crítica a essa visão platônica e vai dizer que o corpo tem uma coisa chamada potência, essa potência, e dessa potência surge essa psique. Então, essa discussão psique-corpo, ela começa lá 5 séculos antes de Cristo, com o surgimento de uma ciência na antiguidade, chamada ciência antiga, e essa ciência antiga ela é renovada por um outro tipo de ciência, chamada ciência moderna, e a partir do Descartes e tantos outros filósofos dessa época, se institui essa concepção de corpo e mente. E a medicina, a partir do Renascimento, começa a cuidar do corpo. Mas vejam só, a preocupação da medicina era com a soma, era com o corpo, né? E só no século XIX, com a participação do Freud, né, do Sigmund Freud, nós temos aí a entrada do psiquismo nesse universo do corpo. Não foi o Freud que começa essa discussão, a discussão desse algo que transcende o corpo começa no século XIX, com os chamados filósofos românticos alemães, mas o Freud ele traz para a medicina essa discussão
existe alguma coisa que transcende a consciência, existe alguma coisa que transcende a esse corpo, e aí nós identificamos como a entrada, a chegada da psicossomática no contexto da saúde. Mas esse é apenas o pontapé inicial dessa discussão da psicossomática. Nós vamos aqui discutir também o Jung, que ele começa a sua discussão, o seu trabalho num hospital, né? O Jung foi um psiquiatra suíço e ele se forma em 1900 e começa a trabalhar num hospital chamado Hospital do Burghausen, né? E lá ele se depara com uma doença que era muito impactante para a época, até hoje que aquela época, no final do século XIX, início do século XX, era chamado de demência precoce e hoje é chamado de esquizofrenia. Não sei se vocês sabem o que quer dizer esquizofrenia. Esquizo quer dizer dividido. Frenia, mente. Então, esquizofrenia, uma mente dividida. O Carl Jung, então, ele se interessa pela psiquiatria e ele vai trabalhar com o chefe nesse hospital do Burghausen, como eu disse para vocês, com um médico psiquiatra que vai identificar essa doença, chamado Eugen Bleuler, que é o cara que identifica essa doença, dá nome a essa doença, a esquizofrenia, né? E o Jung, no início do seu trabalho, ele, por orientação do Eugen Bleuler, ele vai começar a ler os textos do Freud. O Freud começa a ficar famoso em 1900, né? Quando ele publica a interpretação dos sonhos. E o Jung começa a ler essa interpretação dos sonhos, a teoria psicanalítica do Freud, e se aproxima do Freud. O Jung escreve um trabalho sobre a demência precoce, né? Manda para o Freud, eles agendam um encontro. Quem tiver a oportunidade de ler sobre isso é interessante. Tem um filme também muito legal que fala desse primeiro encontro do Jung com Freud, né? Estou tentando lembrar aqui o nome desse filme. Ele é ilustrativo para mostrar esse primeiro encontro, onde, nesse primeiro encontro, o Jung vai jantar na casa do Freud, em Viena, e ficam conversando aí por 13 horas. Né? E o Freud acreditava que o Jung seria o príncipe herdeiro da psicanálise. E eles vão trabalhar juntos aí entre 1906 até 1912, 1913, e o Jung ele carregava com ele uma concepção de psiquismo um pouco ou bastante diferente da concepção freudiana, e é essa concepção do Jung, do psiquismo, diferente do Freud, que vai fazer que vai ter um rompimento entre os dois, e a partir daí o Jung vai desenvolver uma psicologia que é chamada de psicologia analítica, ou psicologia complexa, ou psicologia profunda. Mas aí, Hélio, falei isso tudo para dizer que realmente a psicossomática ela começa com o Freud lá, e a gente vai tentar trabalhar um pouco sobre isso. A nossa P1, para ser bem objetivo, a P1 não, aqui P1 era outra instituição que eu trabalhei, aqui é a V1, né? A V1, o conteúdo vai ser essas duas primeiras unidades, né? História da psicologia hospitalar e da saúde e psicossomática no contexto da saúde. E depois, para a V2 e para a V3, né, nós vamos ver o papel do psicólogo no hospital psiquiátrico. Né? Como é que... Não sei se alguém tem alguma experiência aqui, fez algum estágio no hospital psiquiátrico, alguém teve já essa oportunidade?
Eu não. Não, Raquel. Tá vendo, professor? Oi? Eu sou a Mônica, Diga, sou Mônica. da Estácio de São Luís e eu faço estágio já desde o início do ano no Núcleo Franco da Rocha. Ah, sim, Mônica. Como é que tem sido essa experiência com essa realidade do hospital psiquiátrico? Muito interessante, diferente de tudo que a gente imagina quando ingressa na psicologia, quando ingressam nos estudos, né? O contrário daquele acolhimento que a gente aprende que vai fazer sempre de escuta e tal, a gente lá muito mais empresta o nosso corpo, né? De certa forma, é esse o termo usado lá, para acolhê-los, do que muitas das vezes sentar e conversar efetivamente sobre alguma patologia. A gente escuta a clínica do sujeito, a gente escuta as falas deles, a gente muitas das vezes interage oferecendo uma música, oferecendo uma forma de descontrair. É um local muito especial, um local extremamente especial. Sem sombra de dúvida. Eu tive também algumas experiências em hospitais psiquiátricos. Eu comecei a fazer o meu curso de psicologia no Rio, isso no século passado, milênio passado, né? Eu comecei na UFRJ e fiz um curso de auxiliar psiquiátrico aí no Pinel, no Hospital Instituto de Psiquiatria da UFRJ, e fiz um estágio. Na Praia Vermelha, né? Na Praia Vermelha. Fiz vários períodos ali na Praia Vermelha, né? E fiz um estágio ali no Pinel, e foi assim, a minha primeira experiência com o hospital psiquiátrico. Depois tive outras experiências, e é muito interessante porque, se a gente olhar o hospital psiquiátrico a partir do viés junguiano, ele permite a gente um olhar diferenciado, porque é interessante notar que o Jung vai trazer para a gente que é no surto psicótico. Essa diferença, neurose e psicose, é claro para todo mundo? Alguém tem alguma dúvida de uma estrutura neurótica, uma estrutura psicótica? Sim. Sem problema, né? Então, o Jung vai trazer para a gente que é no surto psicótico que exatamente nós vamos poder entender de onde fala esse paciente. Né? É no delírio que a gente reconhece a estrutura dele, né? Muitas das vezes, quando tira o delírio do paciente, ele fica perdido, ele fica sem se reconhecer, porque a estrutura dele está no delírio, né? Pois é, na realidade, o Jung ele vai entender essa estrutura psíquica constituída de quê? De uma consciência, né? Que tem como centro o ego. Abaixo dessa consciência, falando assim bem resumido, para a gente poder entender isso aí, um inconsciente individual, e na base de tudo, o inconsciente que eles chamam de inconsciente coletivo. A estrutura psicótica é quando essas potências que existem, essas forças que existem no inconsciente coletivo, elas invadem essa estrutura da consciência e deterioram essa estrutura. Então, ouvir esse surto é muito interessante. Eu fiz um estágio também lá no Hospital do Engenho de Dentro, lá criado pela doutora Anísia da Silveira, e trazer experiências assim fantásticas. A Ingrid levantou a mão aí. Desculpa, Ingrid, por favor. Diga lá, por favor, Ingrid. Oi, professor, boa noite. Era só para pedir para o senhor explicar um pouquinho sobre essas estruturas da diferença da psicose, da neurose. Da psicose, da neurose? Pelo olhar da psicologia junguiana, nós vamos ver que a estrutura neurótica é uma estrutura que a consciência ela é perpassada por essas forças que o Jung vai chamar de forças arquetípicas, que têm origem no inconsciente transpessoal, no inconsciente coletivo. No entanto, essas forças elas não têm energia suficiente para deteriorar essa estrutura da consciência. Tá?
Na estrutura psicótica, para se resumir bem isso, Ingrid, essas forças arquetípicas, essas potências, elas é como se fosse fazendo uma metáfora aqui, como se fosse um vulcão. Elas têm tanta potência, tanta energia, que elas destroem essa estrutura da consciência. Então, forma o que chamamos de uma dissociação. O paciente é dissociado. Né? Essa é a estrutura psicótica, diferente da estrutura neurótica, onde que a consciência ela é preservada. E é muito interessante que vocês, quando tiverem na sua prática clínica, quem for para o consultório, é interessante você perceber na sua anamnese, quando você recebe aí na entrevista inicial os seus pacientes, tentar identificar isso aí, né? Tentar ver que estrutura é essa nós estamos recebendo. Né? Essa é uma questão muito interessante para iniciar essa nossa prática. Inclusive, um dos livros que estão aí na referência, vai aparecer aí nas referências da bibliografia complementar, de um psicanalista chamado Alfredo Simonetti, chamado Manual de Psicologia Hospitalar, o mapa da doença. Ele traz, no final do livro, um apêndice que ele chama de mapa dos remédios. Como a gente sabe, a nossa prática enquanto psicólogos, ela não trabalha com terapia medicamentosa. Isso é da parte do médico. Né? Agora, é interessante, quando você recebe o seu paciente, ele faz uso de algum psicotrópico? Que tipo de psicotrópico ele faz? Então, ter essa noção ajuda muito. Ele faz uso de um antipsicótico? Então, estou falando, em tese, se algum psiquiatra lá prescreveu para ele um antipsicótico, possivelmente isso nós podemos estar diante de uma estrutura psicótica. Né? Então, quem tiver acesso a esse livro é muito interessante, porque esse apêndice aqui ele dá uma noção para a gente do que são essas estruturas, esse mapa dos remédios aqui. Então, vale a pena uma conferida que ajuda na nossa prática clínica. Tem me ajudado bastante. Tá bom? Mas, Ingrid, eu não sei se eu consegui explicar para você essa diferença, para você e para todo mundo aí, em síntese, essa diferença entre uma estrutura psíquica neurótica e uma estrutura psíquica psicótica, à luz da psicologia junguiana, que é o meu lugar de fala. Ficou claro, Ingrid? Ou para alguém outro, a outra pessoa, não ficou claro? Ficou sim, professor. Obrigada. Nada. Então, na realidade... Deixa eu fazer uma pergunta a você, talvez vai parecer até ingênua, tá? Desculpa. Que isso? Quem está falando mesmo, por favor? Adonires. Diga lá, Adonires. Você acha que a psicótica, quem tem um surto psicótico, está inserido os esquizofrênicos? A esquizofrenia, a psicose é um universo. Você tem diversas psicopatologias que se encaixam na estrutura psicótica. A esquizofrenia é um tipo de psicopatologia psicótica. Ok. Porque o esquizofrênico, você vê que ele tem a consciência deteriorada. Quando ele está no surto, essa consciência é completamente deteriorada. Ele perde essa noção de senso, percepção, aonde que ele está, como ele, quem é ele, muitas vezes. Né? Então, essas potências, à luz da psicologia junguiana, é evidente, essas estruturas arquetípicas, elas invadem com tal força, com tal potência a consciência que ela destrói, ela gera uma dissociação. O paciente fica dissociado. Ok, Denise? Ok. Obrigada. Nada. Então, quer dizer, essas são as nossas 4 unidades. E, por último, aí, a atuação do psicólogo, atuações do psicólogo hospitalar, né, naqueles diversos setores do hospital.
né? Então, essa é a nossa proposta de trabalho, né? Nós temos muito que trabalhar aqui e vamos ver se a gente, dentro desse espaço aí, desse semestre, nós conseguimos construir uma estrutura teórica para entender e ter a possibilidade de inserção nesse universo hospitalar. Tá ok? Por favor, o próximo slide. Vamos lá. Se aí o processo de avaliação, né, vocês já conhecem, vocês sabem muito mais isso do que eu, nessa AV1, AV2 e AV3, aproximadamente em torno de 8 semanas aí para cada um, mas nós vamos seguir aquele calendário que a Estácio traz para a gente, né? Vocês conhecem esse processo e, além da avaliação, 75% de presença, só para finalizar esse processo aí da disciplina. Por favor, o próximo slide. E algumas as referências bibliográficas básicas, né? Nós vamos ver que os autores, de acordo com a formação deles, eles vão ter um olhar diferenciado. Então, quem puder ter acesso aí pode passar o próximo. As bibliografias é muito interessante, né? Pois não, quem está falando? É o Rafael. Desculpe lhe interromper, mas Fala, eu queria Rafael. Aproveitar que o senhor falou sobre as AVs e as presenças. Eu vi que o senhor Rafael. disse que no final da aula o senhor ia fazer uma chamada. Só Sim. que eu acho que vai ser um pouco complicado numa turma de mais de 100 alunos, né? Existe uma forma de baixar, eu não sei se o senhor conhece isso, né? De baixar a presença dos alunos que estão na sala, que eu acredito que vai ficar um pouco mais prático para a gente não perder tanto tempo. Mas, é claro, o senhor que decide, foi só uma ideia. Rafael, eu agradeço muitíssimo a sua colaboração, mas a orientação que eu recebi, eu sei que são 149 pessoas para que eu fizesse a chamada. Né? Não, tudo bem, imagina. Tá certo? Aí eu vou atendendo a pedidos, né? eu vou fazer a chamada, tá bom? Tudo bem. Não, professor, mas ele não está dizendo que não vai fazer chamada, não. É que os professores geralmente baixam a chamada pelo próprio sistema do Teams, entendeu? Isso é possível, foi isso que eu quis dizer. É possível, para você não precisar ficar falando o nome de todo mundo, o próprio Teams disponibiliza o nome dos alunos que estão presentes na reunião. Exato, foi isso que eu quis dizer, na verdade, professor. Não que não fizesse a chamada, mas que ficasse de uma forma um pouco mais prática, até para que a gente não perdesse tanto tempo. Mas, sim, eu vou procurar me interagir sobre isso, é que são muitas emoções. Não, tudo bem. Foi só uma ideia. Foi só uma certo. ideia. Eu peço assim. Oi, pois não. Só hoje é importante essa chamada, porque eu estou com problema de turma. Eu estou com uma turma no CIA e outra turma aqui, no Teams. Então, eu preciso saber se eu estou nessa turma. Tá ok, eu faço a chamada. Se estiver faltando uns 15 minutos, eu faço a chamada aqui. Tá bom? Entre essas referências aí da bibliografia complementar, o último aí, do Simonetti, aquele livro que eu falei para vocês, e é extremamente interessante o contato com essas leituras. Por favor, a próxima tela. Professor Cláudio, deixa eu te perguntar uma coisa. Você vai indicar a leitura que a gente precisa ter? Por exemplo, para uma aula ou outra, você vai indicar material da bibliografia? Sim, eu acho que, por exemplo, tem um texto aí do Valdemar. Pode voltar, desculpa aí a tela anterior, não é? Esse texto, olha, Psicologia Hospitalar, Teoria e Prática, a introdução do livro é muito interessante. Quem puder ter acesso a isso aí, seria uma discussão legal para a nossa próxima aula, tá bom? Então, vamos lá, por favor. Eu não sei se vocês conhecem, todo mundo já... Brainstorm, né? Isso não é novidade. Oi, pois não. Professor Celi, desculpa, é porque picotou aqui e aí mudou a tela, eu não consegui pegar eu vi que o senhor falou introdução do texto e eu não consegui acompanhar. Celi, é o texto do Psicologia Hospitalar, Teoria e Prática.
né? Está lá na bibliografia complementar. A introdução do livro, eu acho que já adianta aqui para a nossa discussão para a próxima aula. Tá? Ok, tá professor, bom? obrigada. Nada. Brainstorm, essa expressão vocês conhecem, não conhecem? Alguém não conhece brainstorm? Brainstorm quer dizer tempestade mental, né? Quando nós falamos de psicologia hospitalar, então, é interessante que a gente traga aqui várias contribuições, como nós estamos fazendo aqui, sobre o que vem a ser isso, porque é uma estrutura nova, né? O hospital ele aparece na história recente da nossa cultura ocidental. E a chegada da psicologia nesta estrutura, que é a psicologia hospitalar, é mais recente ainda. Então, se o hospital é uma coisa recente, a psicologia no hospital é muito mais recente. Daí, essa nossa preocupação em encontrar esse espaço, em abrir esse espaço, né, que é o espaço do psicólogo dentro da cultura do hospital. Por favor, a próxima tela. Por exemplo, como é que o trabalho do psicólogo hospitalar? Ele vai fazer clínica no hospital? Vocês têm alguma opinião a respeito disso? Como é que é esse trabalho do psicólogo hospitalar? Ele vai fazer clínica lá? Ou seja, eu vou levar a clínica psicológica para o hospital? Não. Não, eu acho que não. Eu acho que o que se faz é muito o acolhimento desse indivíduo e principalmente da conscientização dele naquela condição que ele está, do ser temporário, dos profissionais que atuam com ele, porque uma pessoa que está enferma, ela fica muito fragilizada. E a fragilidade pode desencadear não só tristeza, como irritação. E muitos funcionários, eu falo isso como técnica de enfermagem, atuei na área, e eu percebo que a enfermagem ela não sabe lidar muitas das vezes com as emoções adversas do paciente, porque ela não conhece. Eu acho que o psicólogo, no hospital, ele não age só junto ao paciente que necessita desse acolhimento, mas até junto aos funcionários para poderem compreender melhor esse momento desse paciente. Sim, perfeito. Na realidade, nós voltamos àquela discussão da subjetividade, do humanismo, que é a função do psicólogo hospitalar, não é? O psicólogo, ele não vai reproduzir a clínica dentro do hospital. Ele vai tentar encontrar um espaço para ele aí, para que ele possa trazer um processo de humanização para esse paciente. Né? A preocupação da medicina está lá, como eu disse há algum tempo atrás, em retirar aquele sintoma quando é possível. Né? E muitas vezes não é possível. Você pega aí pacientes terminais. Agora, o psicólogo hospitalar ele vai entrar com outro perfil. Então, são paradigmas diferentes. Essa palavra paradigma ela quer dizer padrão, modelo. Ou seja, o paradigma do psicólogo hospitalar é diferente do paradigma do médico e de tantos outros profissionais que existem no contexto da cultura hospitalar. Então, nós temos que começar a buscar esse nosso espaço dentro do hospital. Luiz, pois não? Desculpe interromper. Também pois não, fica à vontade. E também tem a questão do tempo, né? Sim, não diga lá. Não é o tempo de clínica. Não é? Sim. O tempo, ele urge. Mas não podemos deixar também de pontuar que um dos nossos papéis nesse contexto é identificar e encaminhar. A gente pode não fazer o trabalho clínico, mas ao identificar, independente dos atores ali, se é a equipe de médico, a equipe multidisciplinar, o paciente propriamente dito, os familiares, é identificar uma necessidade e fazer encaminhamentos
Mas também a gente não pode nos furtar disso, apesar que passa por nós, tem o nosso olhar, nós identificamos algo e a gente pode contribuir também nesse sentido, além da escuta, do acolhimento, da busca dos direitos, que também é o nosso papel social, é identificar direitos que não tem muito a ver especificamente da doença em si, que é tratada pelo médico, mas tem os equipamentos da questão da política pública que nós podemos direcionar a partir do momento que a gente tenha esse entendimento de como funciona naquele contexto que a gente está inserido. Sim, Hélio, eu acho perfeito isso, porque muitas vezes o psicólogo chega no hospital querendo espelhar a prática médica, né? E não é essa a questão, esse não é esse nosso propósito. Uma das questões centrais aí é a escuta, né? A escuta dessa simbologia desse sintoma. Eu não sei, desse sintoma dos pacientes, por exemplo. Quando eu falo símbolo, fica claro para vocês o que é o símbolo? Porque a psicologia, por exemplo, analítica, que é o meu lugar de fala, a psicologia junguiana, ela é uma psicologia que é também chamada de psicologia simbólica, né? Ou seja, o que representa aqueles sintomas para o paciente? Então, essa escuta do paciente é uma das tarefas aí fundamental para nós, enquanto Professor, psicólogo hospitalar. Pois não. boa noite, Miguel aqui. Boa noite, Miguel, por favor. Do que eu já li também, né, eu vejo que eles, por exemplo, você pode ser interrompido a qualquer momento por médicos, enfermeiros. Eu acho que você faz a pessoa atravessar processos, né, enquanto ela está ali. Até porque muitas pessoas dentro desse local, eles nem chamam pelo nome, né? Às vezes é o paciente 33, às vezes é o cara da perna quebrada, a mulher do câncer no fígado. Então, assim, processos de despersonalização acontecem bastante. A pessoa perde autonomia, perde identidade, e acho que esse apoio do psicólogo nesses processos é bem importante também. Sim. Pois não. Luiz, pois não, Hélio. Minha intenção é fazer o meu estágio, o próximo estágio hospitalar. Eu fiz TCC semestre passado, estou continuando em TCC, eu preciso, para cumprir essa matéria, para poder estar apto a fazer o estágio. Mas perfeito. Eu tenho acompanhado os temas, inclusive com os estagiários amigos, aqui, pelo menos no Hospital de Resende, já existe esse trabalho que o amigo comentou aí, de humanizar no sentido de nomificar, né? Você dá nomes, a pessoa tem nome. Ele não é um paciente, ele é um nome, aquele ser humano, ele tem sua identidade, e esse trabalho já é feito. E uma outra coisa que aí eu acho que é da nossa classe, porque, como foi falado por você, a psicologia é nova, e nós temos que conquistar o nosso espaço. Nós estamos adentrando um ambiente onde tem profissionais de muito mais tempo do que a gente. A medicina ela vem lá dos antigos, lá da era. E aí a gente invade o espaço e nós temos que estar cientes do nosso papel e fazer bem o que a gente se propõe, ver onde mais a gente pode estar, porque algumas pessoas ainda não compreendem o que a gente faz ali. O que você faz aqui? Então, nós temos uma dupla responsabilidade de, além de aprender, marcar o território, no sentido, né, bom da palavra, se assim eu posso dizer, de mostrar a nossa especificidade, a nossa importância, o quanto nós podemos contribuir para o avanço da psicologia como ciência, como diz nosso código de ética. E é como? Na nossa atuação, não esperando vir, mas indo e aí buscando formas de se descobrir também formas de fazer uma psicologia hospitalar. Sim, perfeito. Tanto o Miguel quanto o Hélio, eu acho perfeita a colocação de vocês. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler um filósofo e psicólogo que viveu aqui agora do século XX, chamado Michel Foucault, francês. Michel Foucault tem uma obra vastíssima, muito interessante. Ele fala dessas instituições totais. O hospital é dessas instituições que, como o Miguel falou, ele despersonaliza, o Hélio também, né? Quer dizer, a pessoa entra ali e começa a ser invadido o tempo inteiro. Nós não podemos ser mais um a invadir esse paciente, né?
nós temos que fazer um papel de procurar amenizar esse processo. Está aí, olha, um espaço diferente que o psicólogo hospitalar ele precisa conquistar. Né? Então, é um momento bem fértil para que a gente possa avançar aí para quem deseja trabalhar com a psicologia hospitalar. Podemos ir para o próximo, então? Próximo slide. Uma outra coisa interessante aqui é sobre essa clínica psicológica e a clínica médica. Eu não sei se vocês já leram alguma coisa sobre o que é a clínica. Se não me engano, acho que é o professor Simonetti, um dos livros aí da disciplina, o Manual de Psicologia Hospitalar, ele fala isso que é muito interessante. Alguém sabe a etimologia da clínica? O que quer dizer essa palavra clínica? Não sei se alguém teve alguma curiosidade de descobrir. Fala clínica psicológica, clínica médica. O que é clínica? De onde que vem esse negócio chamado clínica? A clínica é o cuidado, na realidade, não é? Ele não é um espaço, ele é uma outra coisa, né? Ele não é um consultório. A clínica não é um consultório. É uma rede de cuidado, não é? Sim, Érica. Mas da onde que veio essa palavra clínica? Como Professor, surgiu? Oi, pois não. É o Ítalo aqui. Não seria Diga, da questão Ítalo. do leito, né? A questão do leito não está ligado a algo parecido com isso? Não sei se é no grego, acredito, não é isso? Falando sobre Ítalo. o leito, Perfeito. a questão do leito. É interessante. Você falou, foi no ponto certo. Na realidade, toda a nossa cultura ocidental, para entender a cultura ocidental, você tem que ir lá para a cultura grega. Né? Então, na cultura grega, né, existiam as pessoas que tinham cidadania grega e quem não tinha cidadania era escravo. Né? A concepção de escravo lá era diferente do que nós vivenciamos aqui no século XIX do Brasil. Não é? O escravo lá eram pessoas que eram comunidades, vamos dizer assim, estranhas à cultura grega, não é? Que era incorporado pelos gregos. E os escravos falavam línguas diferentes do grego. Então, o médico, vamos dizer assim, né? Na cultura grega antiga, ele fazia o atendimento ao escravo, mas ele não conversava com o escravo, porque eram línguas diferentes. Já quando o médico atendia um cidadão grego, ele conversava com o cidadão. Então, ele se inclinava, daí inclinare do grego, sobre o paciente para conversar com o paciente. Aí, como você bem colocou, o surgimento da clínica. Então, a clínica surge nessa concepção aí dessa conversa com o paciente. Mas é muito interessante que muitas vezes as pessoas confundem a clínica psicológica com a clínica médica. O nosso modelo que normalmente nós trazemos é o da clínica médica, né? Um modelo que todo mundo tem acesso, nós estamos familiarizados com a clínica médica. E a clínica psicológica ela não pode ser um espelho dessa clínica médica, ela tem características um pouco diferentes. Daí a gente precisa tentar conquistar um espaço diferenciado aí. Podemos ir para o próximo slide? Professor, podemos, mas antes de eu passar, Pois não. a gente vai esmiuçar esses assuntos ao longo do semestre, né? Isso seria só mesmo um iniciar, porque para mim ficou um pouco confuso essa Raquel? diferenciação. É a Ana. Ana, diga, o que ficou confuso, Ana? Não, um pouco essa diferenciação. Eu entendo que nós temos que nos diferenciar da clínica médica, é um ponto, mas de que maneira nós conseguiríamos fazer isso na prática? Porque acaba que parece que a gente volta a esse modelo por diversas vezes. Sim. Não sei se a gente vai esmiuçar isso ao longo do semestre, ou se a gente já estaria encerrando o assunto, por isso eu preferi perguntar.
Sim, fica à vontade para perguntar, você e todo mundo. Não, é bem diferente. A clínica médica, você vai no médico e você quer um diagnóstico. A clínica médica, ela tem lá, está apoiada na anamnese, diagnóstico e terapia. Né? Mas a gente não tem se voltado para isso, porque é algo que eu tenho notado, assim, eu principalmente em algumas temáticas específicas dentro da academia, eu vejo essa ânsia dos alunos de querer sempre classificar, é sempre uma classificação nosológica, assim, é sempre muito importante que eu diagnostique aquele paciente e às vezes colocando esse rótulo mais importante, sendo mais importante do que a subjetividade do mesmo. Entende? De repente, eu vejo o paciente através daquele rótulo. Então, a gente acaba voltando para uma ótica de clínica médica, onde eu preciso diagnosticar aquela doença e tratar a doença. Quando eu entendo que, dentro da psicologia, nós devemos fazer o contrário, né? Entender a subjetividade do paciente, de que maneira aquele transtorno ele vai se desenvolver e se apresentar diante daquela subjetividade, e a partir dali a gente começa um plano terapêutico. Por isso que eu fiquei, assim, tentando abrir mais esse tópico, porque é algo que muito me interessa. Eu tenho observado que a gente tem retornado muito para essa ótica, não sei se desses tempos modernos, assim, para essa ótica mais que rotula, que precisa sinalizar, rotular, diagnosticar, enfim. Sim, na realidade, a psicologia ela é multifacetada. Né? É difícil falar de uma clínica psicológica única. Eu falo assim, de uma forma generalizada, porque a própria clínica psicológica ela tem nuances diferentes. Né? A clínica cognitivo-comportamental, a clínica humanista, a clínica psicanalítica, a clínica da psicologia junguiana, elas são diferenciadas. Mas não é o objeto de estudo da nossa disciplina aqui, essa questão. Né? Eu só trouxe essa questão da clínica psicológica e da clínica médica aqui, porque muitas vezes o psicólogo ou o estagiário da psicologia hospitalar ele chega no hospital querendo reproduzir a clínica médica. Não é? Então, é só um viés aqui da nossa discussão. Tá ok? Tudo bem. Não é? Não sei se eu respondi. O Cleison também está com a mão levantada aí, Cleison, por favor. Boa noite. Boa noite, Cleison. Eu acabei me movendo um pouco com relação a esse tema. Eu também notei essa mesma questão. E talvez seja com relação ao tempo, às lentes que a gente tem. Né? No caso agora, a gente está com uma abordagem diferente do que a gente costuma ter. No caso agora, nesse momento, a gente está tendo um boom de TCC. Sim. Tem boom de TCC, terapia cognitivo-comportamental. Então, a lente que se vê dessas outras questões e a levando para o lado neurológico, acaba enxergando dessa maneira. A sua pontuação, na verdade, foi bem relevante. Eu me senti bastante contemplado com a resposta e a colocação da colega. Na verdade, você já respondeu, nem precisava ter falado, mas eu já estava com a mão levantada, eu preferi falar. Tá ok, Cleison. Muito obrigado. Podemos passar para o próximo? Nós já estamos chegando no final do nosso tempo, quase. Né? E aí, o que faz o psicólogo hospitalar? Né? Essa é a questão que nós já, de uma certa forma, já começamos a conversar aqui hoje. O próximo slide ele vai avançar nessa questão. Por favor, pode passar para o próximo? Né? Tá vendo? O psicólogo hospitalar, a psicologia hospitalar, ela vai trabalhar com esse tripé: paciente, equipe multidisciplinar e família do paciente. É nessa interface aí que nós vamos procurar um espaço, né, de trabalho, um espaço de ação, sempre tendo como norte o quê? Esse processo de humanização e um processo de subjetivação, da subjetividade do nosso paciente. Tá? Por favor, o próximo slide.
Então, como a gente falou aí da clínica, ela é polissêmica, né? O que é polissêmica? Ela tem várias vozes. É difícil você falar da psicologia como uníssona, né? Porque a partir das diversas escolas de psicologia, como a gente está vendo aí, cognitivo-comportamental, humanista, a psicologia social, a psicanálise, a psicologia analítica, ela vai trazer concepções completamente diferentes. Um outro livro que tem na bibliografia básica, Psicologia Social e da Saúde, Prática, Saber e Sentido, da Mary Jane Spink, que é um livro denso de ler, ele é bem complexo, mas ela vai olhar essa psicologia hospitalar ou a psicologia da saúde a partir da psicologia social. Eu não sei se vocês com certeza já estudaram psicologia social, tem alguém que está estudando, que está lendo, tem alguma discussão sobre a psicologia social. A Mary Jane aqui, principalmente, ela está fazendo uma discussão da psicologia hospitalar a partir de uma concepção de homem, a partir do materialismo histórico que ela se baseia, e depois da teoria da complexidade do Edgar Morin. Enfim, então nós temos dentro da psicologia esse universo multifacetado. O próximo slide, por favor. Só para complementar essa discussão, o Hospital Geral, quando eu falo aqui era moderna, o que era moderna? Era moderna é um período da história que vai do século XV ao século XVIII. É nesse período que surge o Hospital Geral, né? Essa concepção de hospital, que nós não tínhamos nem na Antiguidade Clássica Grega, nem na Idade Média, é a partir da Era Moderna, não é? Quer dizer, é uma estrutura também recente que surge o Hospital Geral. E a psicologia hospitalar é uma discussão que surge no século XX, né? Já entrando um pouco aí nessa história da psicologia hospitalar, eu não sei se vocês sabem quando que começa a psicologia hospitalar. A psicologia hospitalar ela surge nos Estados Unidos no período pós-guerra, o pós-Segunda Guerra Mundial, né? Essa Segunda Guerra de 1939 a 1945, e com o final da guerra você tem uma série de pacientes que trazem uma série de traumas dessa guerra. E é ali que começa a psicologia hospitalar dos Estados Unidos. Quer dizer, a história da psicologia hospitalar é típica do século XX, de meados do século XX, né? Então, da mesma maneira como nós vimos que a psicologia, enquanto ciência, é uma ciência nova, apesar de ser uma palavra antiga, a psicologia, que existe desde a Antiguidade Clássica, mas a ciência, a psicologia, como nós vimos, ela surge no século XIX, e a psicologia hospitalar, mais recente ainda, é uma psicologia que surge aí a partir do final dos anos 40 e início dos anos 50, no século passado, nos Estados Unidos, né? E aqui no Brasil, pode passar, por favor, o próximo, não sei se vocês sabem quando que surge a psicologia hospitalar, né? A psicologia está demorando aqui, está vendo? Foi esse slide que eu falei agora há pouco. A psicologia hospitalar surge nos Estados Unidos, nesse pós-guerra. Essa é a gênese, essa é a origem da psicologia hospitalar, e tem como objetivo atender esses soldados. Por favor, o próximo slide. Né? No Brasil, essa psicologia hospitalar ela vai surgir só no final do século XX. Então, é a partir das décadas de 70, 80 e 90 do século passado que surge a psicologia hospitalar aqui no Brasil, em especial em São Paulo, né? Então, vejam, eu trouxe essa questão, o início dessa história da psicologia hospitalar, para que vocês tenham noção do percurso histórico dela e como é um campo de saber extremamente recente. Daí, né, nós temos essa preocupação em abrir esse campo, em dilatar esse campo, de
construir, de alargar essa prática da psicologia hospitalar. Né? Quer dizer, um dos objetivos dessa aula de hoje veio a ser exatamente mostrar para vocês esse lugar de fala. Quando eu falo psicologia hospitalar, da onde eu estou falando? Né? De que momento histórico eu estou falando? Do que é psicologia hospitalar e como ela surgiu, a diferenciação da psicologia hospitalar da prática médica para a prática da psicologia. Enfim, é essa seara aí que nós vamos entrar. Eu gostaria agora de fazer uma pausa para fazer essa chamada numerosíssima aqui, e eu gostaria de, se vocês tiverem alguma dúvida, que a gente possa, depois da chamada, eu posso vocês trazerem essa dúvida aqui e a gente possa finalizar a aula com essa questão. Tá ok? Professor, posso encerrar a apresentação? Pode encerrar a apresentação. Enquanto isso, e aí depois que eu fizer a chamada, eu retorno para algumas dúvidas, tá ok? Vamos lá. Professor, Adonires... Oi, pois não. O senhor me permite só uma palavra? Pois não. Eu queria lhe agradecer pela aula. É a Mônica. Eu queria agradecer ao senhor pela aula, aos colegas pelas contribuições. Eu estava aqui até no privado conversando com um colega, o quanto a aula foi produtiva, e foi só uma aula de introdução, foi muito interessante. Eu vejo aulas aí que os professores acabam deixando os colegas falarem e as coisas que entram não contribuem. E a sua aula hoje, tudo que entrou dos colegas foi só contribuição. Parabéns para a turma e obrigada pela aula, professor. Olha, eu que agradeço. Muitíssimo obrigado pelo seu comentário tão simpático, tão generoso. Muito obrigado. Eu endosso. Obrigado. Eu endosso. Muito obrigado. Então, deixa eu ir lá nessa chamada idônea, que é a Donires, né? A Aldara. Aldara aqui. A Aldara está aí? Alex, de Paula Carvalho. Aldir, pulei Aldir aqui. Pronto, Aldir. Alex Carvalho de Paula. Alex Ferreira Santos. Aqui, presente. Alexandre Souza. Aqui, boa noite. Boa noite. Aline Tavares. Aline Torres. Eu. Boa noite. Boa noite. Amanda Siqueira. Amanda Galache. Presente, professor. Ok. Ana Beatriz Teixeira Paulo. Ana Carolina Silva. Ana de Cássia Cavalcante. Ana Paula Carvalho. Olá. Ok. Ana Paula dos Santos. Tiver harmonia no grupo, né? Qual é a fazenda? Ana Paula Arbe. Andréia Vasconcelos. Andréia Com de licença, Mel. Oi? Professor, desculpa interromper. Boa noite. Boa noite. A colega Aline Bade, ela está sem microfone. Tá? Quem? Aline Tavares? Aline Torres? Bade. Isso, Aline Bade Teixeira Tavares. Isso mesmo, professor. Ah, tá ok. Ela tá aí, né? Tá ok. Andréia Melo, nada? Andresa. Angélica Costa. Angélica Beatriz Tá ok. Beatriz Maciel. Brenda. Bruna Aparecida. Boa noite. Bruna Aparecida.
Bruna Pereira. Presente. Bruna Rodrigues. Carla Presente. Serafim. A Bruna Rodrigues está aí, né? Carla Serafim. Carlos Albuquerque. Carolina Vasconcelos. Oi. Quem é Carlos? Carlos Albuquerque está presente, isso. Tá ok. Carlos presente. Quem? Não ouvi. Carolina? Carolina Vasconcelos. Isso. Tá ok, Carolina. Caroline Coimbra. Presente, Carolina. Celi. Presente, professor. Ok. Cristiane Cristino. Tá aí a Cristiane? Presente. Oi? Cristiane presente. Cristine Silva. Presente, professor. Boa noite. Boa noite. Cid Ribeiro. Cleiton Castro. Cleison Lima. Presente. Ok. Cristiane Paiva. Presente, professor. Ok. Deise Oliveira. Presente. Daniel Farias. Daniel presente, professor. Ok. Daniela Freitas. Daniela presente, professor. Ok. Daniele Silveira. Oi, professor, presente. Ok. Dominique Graziani. Presente, professor. Elaine dos Reis Souza. Ela está presente, professor, está sem microfone. Tá ok. Elisa Teixeira. Érica. Tá aí, né? Érica falou várias vezes aqui. Fernanda Araújo. Professor. Oi. Eu sou Ana Paula Pedrinha Rárbia. Eu não sei se você conseguiu me ouvir, porque estava lento aqui para ativar o microfone. Ana Paula, vamos fazer o seguinte: quando eu terminar, você fala comigo, eu volto beleza. lá, tá bom? Érica, tá aí. Fabiana Araújo. Eu tô, Érica, tá assim, tá? Tá ok. Fabiana Araújo, é você? Fabielle. Felipe Conceição. Fernanda Guedes. Felipe Moreira. Flávia Santos. Presente, boa noite, professor. Boa noite, ok. Gabriela Medeiros. Gabriela Medeiros presente, professor. Oi, Felipe? Gabriela. Moreira. Tá ok. Felipe e Gabriela. Giovana Cortes. Guilherme Silva, Santos Silva. Hélio César. Tá aí, né? Presente, um abraço, prazer. Outro, igualmente. Ianca Paiva. Ingrid Viegas. Ingrid Costa. Isabelle Cabral. Ingrid Costa presente. Ok. Isabelle Matos Perru. Isabelle Matos presente. Ok. Ítalo Capistrano. Presente, professor. Excelente noite a todos. Ok, obrigado. Jair Eugênio. Jair, presente. Boa noite, professor. Boa noite, obrigado. Jamile Nascimento. Presente. Janaína. Presente, professor. Boa noite. Boa noite. Jennifer Mota. Presente. Jéssica Lopes. Jéssica Sobrinho. Presente, professor.
João Vitor Araújo. Joaquim Neto. Josiane. Josiane dos Santos presente. Josiane Oliveira, né? Santos Oliveira, ok. Joyce Alves. Juliana de Oliveira. Juliana Souza. Barbosa de Souza. Presente. Ok. Júlia Pereira Carvalho. Lana Nascimento. Desculpa. Presente. Professor. Lana presente. Não falou meu nome, Juliana. Juliana Barbosa de Souza? Não, Drummond Rodrigues de Oliveira. Desculpa, Juliana Oliveira, está aqui. Juliana Barbosa Souza, não, né? Júlia Carvalho. Sim, estou aqui. Tá aí. Juliana e Dalina Barbosa de Souza estão aqui. Tá ok. Júlia Carvalho. Deixa eu ver aqui. Lana Nascimento. Presente. Ok, Professor, Lana. Professor, Oi. você falou de Ingrid, Renata, que eu tinha saído aqui por um minuto. Ingrid e Renata Afonso Viegas. No final a gente fala, só se eu continuar aqui. Tá bom, Ingrid? Tá, joia. Nada. Okay. Larissa Ramos. Eu. Ok. Larissa Melo. Eu. Ok. Leonardo Santa Bárbara. Letícia Barbosa. Lidiane. Letícia, tá aí? Lidiane presente. Lidiane presente. Letícia Barbosa, tá aí? Lidiane Lira da Silva. Não, Lidiane Barreto da Silva. Lidiane Barreto da Silva que tem, mas tem outra Lidiane também. Lidiane Santos Lira da Silva. É outra, né? Isso, só Barreto. Tá ok. Lívia Barbosa. Lohana da Silva. Lucas Lívia Silva. presente, professor. Ok, Lívia. Lucas Silva. Lúcia Flores. Lucas Martins Silva, presente. Tem Martins, okay. Não sei se é Martins Silva. Sim, ok, Lucas. Lúcia Helena Flores. Luciana Ramos Reis. Presente, professor. Ok. Luan Cândido dos Reis. Luian Cândido, presente. Ok. Luiz Antônio da Costa. Luísa Cássia, Bittencourt Cássia. Nayara Ângelo. Oi, professor. Luísa Bittencourt. Luísa Bittencourt. Ok, Luísa. Maiara Ângelo presente. Ok, Maiara. Marcela Soares, Alves Soares. Presente, professor. Ok, Marcelo Obrigada. Silva Santos. Nada. Marcelo Silva Santos. Silva Santos, é isso? Marcelo Machado da Silva Santos. Márcia dos Santos. Márcia Silveira Barros, sou eu. Não sei se tem outra. Não, é Márcia Antônio da Silva Santos, é outra. Agora sim, Márcia Silveira Barros. Presente. Né? Maria Aparecida Trajano. Eu pulei. Marco de Melo Ribeiro. Maria Aparecida Trajano da Silva. Boa noite, professor. Presente. Maria Aparecida, né? Maria Celina. Presente, professor. Ok. Maria Clara Almeida dos Santos. Presente, professor. Ok. Maria Luísa Conceição Gomes. Presente, professor. Maria Luísa. Ok.
Mariana Santos Esteves Ferreira. Mariane de Sá Madureira. Mariane Santos Matos de Sales. Maria Bastos do Nascimento. Michele de Andrade Gonçalves. Miguel Taveira. Eu, presente. Ok, pois não. Milene de Oliveira. Jaquino Chanches de Oliveira. Presente. Ok, Michele. Milene, né? Mônica Lacerda Lambolia. Presente, professor. Aham. Nossa, o senhor foi o primeiro a falar meu nome correto. Que bom. Mônica Pereira Fernandes de Almeida. Presente, professor. Ok. Mônica Silvano de Almeida Oliveira. Nayara Rosa da Silva. Natasha Loyola. Presente. Ok. Natália da Silva Matos. Presente. Nayara presente, professor. Natália Matos também. Tá certo. Natália Oliveira Cândido da Silva. Neide Paiva Gomes. Nicolas Gabriel. Professor. Neide Paiva Gomes. Presente. Ok. Nicolas Braga da Silva. Raquel Luísa Clemente, de Araújo Clemente. Rafael Oliveira Leandro de Lima. Presente, professor. Rafael. Ok, Rafael. Rafael Rodrigues da Silva. Presente. Professor, Raquel está presente. Ok, Raquel Miranda. Raquel Luísa. Não, Raquel Luísa. Desculpa, Raquel Luísa Clemente. Ok, Raquel. Rafael Rodrigues da Silva, presente, né? Raquel Gomes Miranda. Presente. Renata Ramos, Duarte Ramos. Professor, presente. Renata Ramos. Isso, Duarte Ramos. Ok. Renata Fraga dos Reis. Presente, professor. Ok. Renata Araújo Correia. Está presente. Renata Viana Santoro. Renata Viana Santoro botou ali no chat, tá? Que está presente. Ok, Renata. Ok, obrigado. Renata Cardoso. Eu, estou aqui. Ok. Ricardo Raimundo. Sim. Presente, professor, é Ramundo. Ramundo, desculpa. Richard Louros. Presente, professor. Só uma sugestão. Seria possível baixar a lista? Porque nós somos mais de 100 alunos. Tá, vou tentar isso para a próxima aula aí, para ver se a gente faz isso, tá bom? Roberta Chagas dos Santos Mourelli. Ok. Rodrigo dos Santos. Tá aí, né? Ronaldo Souza Alves. Presente. Ok. Rosiane Marques. Presente, professor. Sabrina dos Santos. Santiago. Shirley Faria de Oliveira. Silvia Câmara. Presente, Solange professor. Costa. Silvia, está presente? Sim, Silvia. Ok, Silvia. Obrigado. Solange Costa. Solange Simões da Costa. Solange Simões da Costa. Suzete Trindade de Lima Fernandes. Tânia Mara Duarte. Oi. Não conseguiu me ouvir? Presente, Shirley Abreu de Faria Oliveira. Como é que é o seu nome? Shirley Abreu Faria de Oliveira. Shirley Abreu. Ok, Shirley, obrigado. Tânia Mara. Tânia Mara
Ok. Tatiane. Tatiana Tavares Gomes. Tairine da Cruz Vilela. Presente, professor. Tatiana Tavares. Ok. Tairine, tá aí? Thaís Barreto, Santos Barreto. Presente, professor. Ok. Thaís de Almeida, Toledo de Almeida. Presente, professor. Ok. Thaísa Forjan. Paixão Forjan. Tamires Oliveira. Eu, professor. Tamires Oliveira? Tamires Cristina? Ok. Vanilson. Vera Lúcia dos Santos. Presente, professor. Ok. Wanderson Silva Ferreira. Wesley Wanderson, presente, né? Wesley. Isso, cara. Presente. Wesley. Aham. Yasmin da Silva, Silveira da Silva. Teve alguém que ficou de me falar depois ainda? Professor, eu fiquei de fora da lista, Djamir. Como é que é o seu nome? Djamir. Eu fiquei aguardando o final para poder falar, mas na hora não sei se... Fala de novo o seu nome todo para mim. Djamir José Carneiro. Desculpa. José Carneiro, mas o primeiro é o quê? Djamir, com D. Djamir. Deixa eu ver aqui se eu não pulei, Djamir. Se não pulou, porque eu estou aqui na turma, né? Não, tá aqui. Djamir tá aqui, tá presente, amigo. Desculpa. Quem mais? Professor, professor. eu peguei uma lista. Ana Paula Pedrinha Harder. Ok. Ana Paula Pedrinha Harder. Ok, Ana Paula. Professor Beatriz. Beatriz. Mariana Santos Esteves está avisando para avisar que ela está presente. Mariana Santos Esteves Deixa eu ver aqui. Professor, Mariana Santos Ferreira. Aqui, tá? Oi, pode falar comigo, para mim. Ana Carolina Jesus da Silva. Ana o quê? Ana Carolina Jesus da Silva. Ok, Ana Carolina Jesus da Silva. Beatriz de Carvalho Maciel. Beatriz o quê? De Carvalho Maciel. Ok. Deise Lourdes da Silveira Oliveira. Deise, ok. Renata Viana Braga Santoro. Um de cada vez. Como é que é o nome? Renata Viana. Peraí, Marta Bastos do Nascimento. Um minutinho só, Marta. Marta Bastos do Nascimento. Ok, por favor, o outro. Obrigada. Marco. Era Renata Ibner de Melo Ribeiro. Braga Só confirmar. Confirmado, Marco. Mais alguém? Obrigado, Só para confirmar um teu, Luiz. Adonires, marcou, né? Adonires, deixa eu ver aqui, Adonires, mas com certeza marquei. Mais alguém? Professor. Tem, professor. Renata Afonso Viegas. Eu relacionei vários nomes. Ingrid Renata Afonso de Souza Viegas. Renato? Ingrid Renata. Ingrid Renata. O primeiro desculpa. nome é Ingrid Renata, ok. Giovana Cortes. Ingrid Costa também. Ingrid Silva Costa. Giovana Cortes. E a outra é o quê? Ingrid Costa. Ok, Ingrid. Mais Juliana alguém? Drummond Rodrigues de Oliveira. O primeiro nome, o quê? Juliana Drummond Rodrigues de Oliveira. Um momentinho só, Juliana. Ok, Juliana. Presente. Obrigada. Nada. Mais alguém? Professor. Oi. Sim, senhor.
que o senhor chamou algumas Ana Paulas, mas o meu é Ana Paula Arcari. E Um o senhor momento acabou só, não deixa eu chamando, verificar só queria aqui. confirmar. Ana Paula Arcari dos Santos. Ok, Ana Paula? Isso. Mais alguém, por Obrigada, favor? professor. Nada? Mais Tem, alguém, por favor? tem Oi. outros nomes também, professor. Cleiton de Souza Castro. Peraí. Ok. Alex Ferreira dos Santos. Ok. Santiago dos Santos. Santiago dos Santos. Tatiana Tavares Gomes. Ok. Bom, professor, esses foram os nomes que eu peguei. Não sei se entrou mais algum, tá? Só para ajudar aos colegas que estavam sem microfone, tá ok? Tá ok. Muito obrigado. Mais alguém? Então, obrigado. Pessoal, boa noite. Não sei se já fechou o tempo aí, tá bom? Boa noite a Boa todos. noite, um grande abraço. Até semana que vem. professor. Boa noite a Obrigada. todos. Boa noite, professor. Muito Boa obrigada. Nada, eu que agradeço. Um grande abraço a todos. Professor, Pois não. não esquece de finalizar a gravação para a gente poder ter acesso depois. Tá, é que eu estou fechando aqui o conteúdo aqui. Eu vou finalizar a gravação lá, tá bom? Tá bem, obrigada. Obrigado a você.